pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula. Na aula de hoje, a gente vai falar de novo sobre estados de um sistema quântico. E a gente vai generalizar essa noção, introduzindo o que a gente chama de operador densidade. As referências para a aula de hoje são o capítulo 9, dessa primeira referência aqui, e as seções 2.4 e 2.5 do Nielsen Schwang. Isso aqui sobre a generalização de estado, sobre o operador densidade, mas para falar de operador densidade, a gente precisa de várias propriedades de operadores hermitianos, e em particular de operadores positivos, e, portanto, eu sugiro que vocês também, caso necessitem, vejam o capítulo 2 e a seção 2.1 do Nielsen Schwang, que fazem uma revisão de álgebra linear, em especial das características de operadores positivos que a gente vai precisar. Ok, então a gente vai introduzir a noção de operador densidade, que permite a gente fazer uma generalização da definição de estado. E por que a gente precisa dessa generalização? A gente precisa de falar de uma nova noção de estado essencialmente por dois motivos. Primeiro, porque essa nova definição permite a gente descrever sistemas quânticos em que a gente não conhece completamente o estado do sistema. E, em segundo lugar, porque essa nova definição de estado permite a gente descrever subsistemas de um sistema composto no estado emaranhado. Então, a gente viu nas aulas anteriores que se eu tenho um sistema composto no estado emaranhado, eu não consigo associar um vetor de estado a cada um dos subsistemas. Mas com essa nova generalização de estado, eu posso associar estados aos subsistemas, mesmo que eles sejam parte de um estado total emaranhado. Ok, então a gente vai começar com o operador densidade como ponto de partida, e a gente vai reenunciar os postulados que a gente viu na primeira aula em termos do operador densidade. Então, o primeiro postulado associa a um sistema quântico um espaço de Hilbert complexo, que a gente chama de espaço de estados do sistema. E agora, aos estados do sistema, a gente vai associar operadores positivos semidefinidos de traço 1 agindo nesse espaço de Hilbert H. E esses operadores, com essa propriedade aqui, a gente chama de operadores densidade. Bom, então o que significa um operador ser positivo semidefinido? Então, operadores positivos semidefinidos são, primeiramente, operadores hermitianos, ou seja, se eu fizer a adjunta de ρ, eu obtenho o próprio ρ. E o fato dele ser positivo semidefinido significa que para qualquer vetor psi, essa continha aqui tem que dar um número maior ou igual a zero. Essa condição aqui é a condição do operador ρ ser positivo semidefinido, e essa condição é equivalente à condição de que todos os autovalores de ρ são não negativos, ou seja, todo autovalor é maior ou igual a zero. Bom, e por último a gente tem a condição de que o traço de ρ é 1, então se a gente escrever o ρ em uma base específica, o ρ está associado a uma matriz, isso significa que a soma da diagonal principal é 1, o que é equivalente à soma dos autovalores de ρ ser igual a 1. Tá? Então, se uma matriz ou um operador satisfaz essas propriedades, eu digo que ele é um operador densidade. Bom, então agora, os estados do sistema estão relacionados a operadores desse tipo, que se a base estiver fixada, a gente sempre pode pensar em matrizes. Então, às vezes a gente fala de operador densidade, matriz densidade, mas uma vez que uma base para o espaço H foi fixada, essas duas noções são equivalentes. Bom, então, primeiro vamos ver como que a gente fala de testes quando a gente está descrevendo sistemas através de operadores densidade. Bom, então, vamos considerar um teste associado aos projetores PI. Então, cada resposta I está associada ao projetor PI. Então, se o sistema é descrito pelo estado ρ, a probabilidade de obter a resposta I é dada por essa equação aqui, traço de ρ vezes o projetor correspondente à resposta I. E se a resposta I foi obtida, o estado final do sistema é dado por essa expressão aqui,
Então, eu vou ter o estado final proporcional a PI, Rho, PI. E esse traço aqui embaixo é só para normalizar, porque esse operador aqui de cima, ele não vai ter traço 1, então eu estou dividindo aqui pelo traço para poder obter traço 1 no final, tá? Ok. O postulado 3, que diz respeito à evolução temporal de um sistema quântico, também pode ser escrito em termos do operador densidade, e a evolução de um sistema fechado é dado sempre por uma evolução unitária, e a matriz densidade no tempo t vai estar relacionada com a matriz densidade no tempo zero, através dessas unitárias aqui. Bom, essa unitária a gente viu lá nas aulas anteriores que está relacionada com o operador hamiltoniano, tá? Então, não reescrevi aqui, mas é a mesma unitária associada ao hamiltoniano que a gente viu lá nas primeiras aulas. Bom, e o postulado 4 diz que o espaço de estados de um sistema composto é o produto tensorial dos espaços de estados dos subsistemas que o compõem, e os estados desse sistema composto, eles são operadores de densidade agindo nesse produto tensorial aqui. E, de novo, a gente vai ter aquela divisão de estados produto e estados emaranhados. Tem uma segunda classe de estados que eu não vou falar, uma terceira classe de estados que eu não vou mencionar aqui. Então, esse postulado 4 eu vou voltar nele depois. Na aula de hoje a gente não vai falar muito sobre ele. Vou falar mais sobre os dois anteriores. Depois a gente vai dedicar um bom tempo explicando o que acontece nessa situação aqui. Ok, então, como que a gente recupera aquela descrição que a gente viu nas primeiras aulas a partir dessa descrição através de operador densidade que a gente acabou de ver aqui? Então, quando o estado do sistema pode ser descrito por um vetor de estado, essa noção é equivalente. Então, vamos ver como que isso pode ser feito. Bom, então, primeiro, vamos fazer um exercício. Quer mostrar que se esse psi aqui é um vetor normalizado, ou seja, se ele representa o estado de um sistema quântico, esse operador aqui, que é o projetor na direção de psi, é um operador densidade. Então, vamos ver como que essa coisa funciona. Então, quem é esse operador aqui? Bom, então vamos pensar em uma base para o H que contenha o psi. Uma base ortonormal para o H. Bom, então qual que é a ação desse operador Rho sobre os elementos dessa base aqui? Então, eu sei que Rho psi é a mesma coisa que psi, psi, psi. Só que eu sei que esse cara aqui é normalizado, então isso aqui é igual a 1. E, portanto, isso aqui é o próprio psi. Agora, se eu faço o Rho agindo em cada um dos φ, isso aqui é psi, psi, φ. Só que eu estou supondo que isso aqui é uma base ortonormal para o H. Então, esse cara aqui é igual a zero, porque esses vetores são ortogonais e, portanto, Rho agindo em cada φ é igual a zero. Então, se eu escrevo Rho como sendo uma matriz, expressando esse operador nessa base, a matriz que representa o Rho tem essa cara aqui. Então, uma matriz diagonal, em que eu tenho um único elemento diferente de zero, que é esse aqui. Todos os elementos, os outros elementos dessa matriz são zero. Então, a gente pode ver que a gente tem autovalores
0 e 1. Um único autovalor 1, o autovalor 0 degenerado. E, portanto, a gente vê também que o traço de ρ é igual a 1. Então, essa matriz tem os autovalores maiores ou iguais a 0 e o traço 1. E isso aqui implica que ρ é um operador densidade, como a gente queria mostrar. Ok? Bom, então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A cada vetor de estado psi, a gente vai associar o operador densidade, que é o projetor na direção de psi, ok? Então, como a gente tem essa associação, a gente vai descrever tudo que a gente podia descrever com o vetor psi, pode ser descrito de maneira equivalente com esse operador densidade aqui. Bom, então vamos observar primeiro uma vantagem de falar do operador densidade. É que essa representação, através de operador densidade, elimina aquela redundância na representação de estados que a gente tinha visto na primeira aula, tá? Então vamos ver por quê. Então, a gente sabia que psi e o psitil igual a EAI φ psi, em que φ é um número real, é uma fase, né? Esses dois vetores aqui representam exatamente o mesmo estado, porque eles levam às mesmas probabilidades e todas as previsões exatamente iguais, independente de qual teste você vai fazer. Então, a representação através desses dois estados é equivalente. Mas vamos ver agora o que acontece com os operadores densidade associados a esses vetores aqui. Bom, então, esse cara aqui é EAI φ psi. O Bra-psitil é o complexo conjugado, a adjunta do psitil, então isso aqui é a menos I φ Bra-psi. Porque como a gente está fazendo a adjunta, a gente tem o complexo conjugado dessa constante que aparece aqui na frente. E se eu tirar as constantes, eu vou ficar com EA φ, EA menos I φ, psi, psi. E essa multiplicação aqui é igual a 1, e, portanto, isso aqui é igual a psi, psi. E a gente vê que os operadores densidade associados a esses dois vetores aqui são exatamente iguais. Portanto, se eu tenho dois vetores que representam o mesmo estado, os operadores densidade vão ser iguais. E, portanto, com essa representação através de operadores densidade, eu elimino a redundância nessa representação. Então, a gente acabou de ver que dois vetores que representam o mesmo estado estão associados à mesma matriz densidade. Ok, então vamos ver agora a equivalência dos postulados quando escritos em termos do operador densidade e do vetor de estado, quando o operador densidade corresponde a um vetor de estado psi. Bom, então vamos ver que se o operador densidade ρ está associado ao vetor de estado psi, então o postulado 2' que a gente viu na aula de hoje é equivalente ao postulado 2. Então vamos ver por que isso acontece. Bom, então vamos lembrar do postulado 2. Então, o postulado 2 falava que a probabilidade da resposta I era dada por essa expressão aqui. Vamos falar só da probabilidade primeiro, depois a gente fala do estado final. E o postulado
2', falava que a probabilidade é traço de ρ PI, ok? Bom, então vamos escrever, vamos mostrar que essas duas coisas aqui são iguais. Para mostrar que essas duas coisas são iguais, vamos escrever tudo isso aqui numa base em que numa base que contenha psi, tá? E que, portanto, ρ vai ser escrito daquela forma que a gente viu antes. Então, eu vou supor que a gente está em C2. Isso não é necessário, é só para a conta ficar um pouco mais limpa. Então, eu vou supor que o H é igual a C2, só para a gente ter matrizes 2 por 2 aqui, tá? E a gente vai escrever todas as contas em uma base ortonormal que contém o psi, tá? Então, nessa base, o ρ tem essa cara aqui e o psi tem essa cara aqui, só para facilitar um pouco as continhas. Não estou perdendo generalidade nenhuma aqui, tá? Uma conta análoga pode ser feita para qualquer espaço de dimensão finita, não precisa ser o C2, é só para ficar mais claro aqui o que a gente está fazendo. Bom, então, vamos calcular quanto vale psi, pi, psi. Isso aqui é a mesma coisa que 0, a matriz que representa o P, e isso aqui vai dar a seguinte coisa. Bom, então, se eu fizer a multiplicação dessa matriz por essa aqui, eu vou acabar só com a primeira coluna dessa matriz aqui. Vai me dar P1, P2, E por último, quando eu fizer o produto dessa matriz com essa aqui, eu vou acabar com P1. Bom, então, isso é o resultado dessa continha aqui. Vamos ver agora qual que é o resultado de traço de P de ρ PI. Então, isso aqui é o traço de ρ, que é 1, 0, 0, 0. A mesma matriz P. E agora, se a gente fizer a multiplicação dessas matrizes, eu vou ficar com P1, 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 2, e aqui 0, 0. Se eu calcular o traço dessa matriz, eu obtenho P1. Então, o resultado dessa conta também é P1. E aí, a gente vê que essas duas coisas aqui são iguais, tá? O fato de eu ter escolhido uma base particular não faz diferença nenhuma, não estou perdendo generalidade aqui. O fato de eu ter escolhido C2 é só para ficar com matriz 2 por 2, que é mais fácil da gente enxergar, mas a mesma conta vai poder ser feita em qualquer espaço de dimensão finita, ok? Então, isso aqui mostra a equivalência do postulado 2 e 2', no que diz respeito às probabilidades, porque essas duas maneiras de calcular as probabilidades, para o caso particular em que ρ é igual a psi, são exatamente iguais. Vamos ver agora o que acontece para o estado final, né? Porque o postulado 2 e o 2', eles dizem respeito a duas coisas.
o estado, a probabilidade da resposta I e o estado final, dado que a resposta I foi obtida. Então, vamos ver que a gente já viu a equivalência para a probabilidade, vamos ver a equivalência para o estado final, tá? Então, o postulado 2 diz que o estado final é igual a PI psi dividido pelo módulo de PI psi, ok? E o postulado 2' diz que o ρf é PI ρ PI dividido pelo traço de PI ρ PI. Ok, então, vamos ver qual que é a matriz densidade associada a esse estado aqui. Então, o psi f é igual a PI psi módulo de PI psi vezes esse cara transposta conjugada, que vai me dar PI psi PI, a transposta conjugada de um projetor é sempre ele mesmo, dividido por PI psi. Esse cara aqui é real, né? Então, não vai ser alterado. E isso aqui é a mesma coisa que PI psi PI sobre módulo de PI psi ao quadrado. Só que essa coisa que está aqui embaixo módulo de PI psi ao quadrado é a mesma coisa do produto interno desse vetor com ele mesmo. Então, é PI psi adjunta, produto interno com PI psi, que é a mesma coisa que psi PI ao quadrado psi. Aqui, de novo, usando a propriedade de que a adjunta de um projetor é ele próprio, então, por isso o PI ao quadrado aqui. Mas um projetor ao quadrado é sempre ele mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que psi PI psi, que pela continha que a gente viu antes, é a mesma coisa que traço de PI de ρ PI, que de novo pela propriedade do quadrado do projetor ser ele mesmo, é a mesma coisa que traço de ρ PI ao quadrado, que pela propriedade cíclica do traço, que a gente pode modificar a ordem dos operadores que aparecem aqui dentro do traço de maneira cíclica, isso aqui é a mesma coisa que traço de PI ρ PI, e, portanto, isso aqui é a mesma coisa que PI ρ PI, lembrando que psi aqui é igual a ρ, dividido pelo traço de PI ρ PI, que é exatamente o que a gente tinha aqui no postulado 2'. Então, se eu tenho ρ igual a psi, então, esse estado final escrito em termos do operador densidade
é a mesma coisa que o operador densidade correspondente a esse estado final aqui, escrito em termos do vetor de estado, tá? Então, o postulado 2 e o postulado 2 linhas são equivalentes, tanto para o cálculo das probabilidades quanto para o cálculo do estado final, quando eu tenho esse tipo de operador densidade aqui, ok? Ok, então, o que a gente viu é que essas duas descrições são equivalentes. Agora, a mesma coisa acontece com o postulado 3. Então, vamos ver por quê. Então, o que o postulado 3 diz? Então, o postulado 3 nos diz que o vetor de estado no instante t é igual à unitária correspondente vezes o vetor de estado no instante zero. E o postulado 3' nos diz que o operador densidade no tempo t é dado a partir do operador densidade no instante zero, a partir dessa equação aqui. Bom, então, se o operador densidade está associado a esse vetor de estado aqui, vamos ver o que acontece. Então, esse operador densidade é igual a esse vetor vezes o complexo, a transposta conjugada dele mesmo, que vai me dar a mesma coisa que essa expressão aqui. Como esse cara aqui é justamente a matriz densidade associada ao vetor de estado no instante zero, isso aqui é exatamente o que era dado pelo postulado 3. Então, o postulado 3 também coincide para o caso especial em que a matriz densidade ρ de t e ρ de zero são descritos a partir do vetor de estado dessa forma aqui, tá? Então, a gente vê que quando o estado do sistema pode ser escrito como um vetor de estado, a descrição através do operador densidade é equivalente à descrição através do vetor de estado, com a vantagem de não ter aquela redundância em termos das fases, né? Se eu tenho dois vetores de estado que representam o mesmo estado, a matriz densidade é igual, então eu elimino a redundância nessa representação. Só que acontece que a gente tem vários outros operadores de densidade que não são dessa forma aqui. E é justamente explorando esses outros operadores de densidade que a gente vai poder descrever outras situações que não são cobertas por essa associação entre um estado com um vetor de estado.